te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Adore o Senhor nessa noite. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está presente aqui. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Essa canção que a gente vai louvar agora me fez sentir muito a presença de Deus antes de eu ter o Guilherme, aquele bebezinho ali. Enquanto eu estava grávida, eu ouvia ela na versão inglesa, né? E logo passaram para a versão em português. Então, enquanto na versão inglesa, Jesus me visitava muito. Então, eu escolhi essa canção para tocar no meu parto, no dia do parto. Meu parto foi cesárea. E enquanto eu estava lá, né, esperando ver o Guilherme, o meu esposo estava com o meu celular pronto para colocar a música, mas não saiu a música. Não saiu a música. Mas ela estava totalmente na minha cabeça. E eu louvava e sentia a presença de Deus, uma alegria imensa de estar ali naquele lugar, e a canção ficava na minha cabeça, e eu louvava ela, mesmo ela não sem tocar. E eu sentia a presença de Deus. Então, seja a forma, seja qual for a forma que você busque a presença de Deus, seja em louvores, seja orando, saiba que Ele vai estar presente. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda tua graça e te dê paz.
se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção te acompanhe até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Podem tomar o assento, fiquem à vontade. São todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro presencial dos casais jovens, em parceria com o Ministério de Família aqui da nossa igreja. Eu particularmente estou muito feliz por tê-los aqui. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite. O Ministério de Casais Jovens tem como objetivo trazer momentos que edifiquem ainda mais o nosso casamento. E a gente é um grupo muito grande. O nosso maior desafio é conseguir juntar este grupo. Mas eu estou muito feliz e grato a Deus por vocês estarem aqui. E eu gostaria de fazer uma leitura bíblica, sentado mesmo como estão. Acompanhe a leitura de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Foram as palavras de Paulo aos Coríntios. Que o amor reine em nossa casa, que o amor reine em nossa família, que o amor reine na nossa igreja, porque não tem coisa pior do que viver em uma família que não tem amor. E infelizmente muitas pessoas amam, mas não sabem como amar. Tem um grande pensador que ele diz que não falta amor, falta amar. E é uma grande verdade. Que a gente aprenda com o amor de Deus a amar as pessoas que estão do nosso lado. Eu quero convidar o Paulo Henrique, que nos trará uma palavra. E depois nós vamos para a hora da verdade com o pastor Valdir e a pastora Girlene. Paulo Henrique. Paz do Senhor a todos. Quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos 20, versículo 33 ao 35. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho vós mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vimos ali a trajetória de Paulo, que estava prestes a ser preso, né? E ele relata que não foi fácil chegar até ali. Mas ele lembra bem a palavra de Jesus que disse: melhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, diante dessa palavra, relato, né, que quando a gente for doar, né, auxiliar os enfermos, né, que seja de coração, porque Jesus, eu pego muito como referência a doação da viúva. Eu fico imaginando ali como que estava o coração dela, né, depositando tudo aquilo que tinha, confiando apenas no Senhor Jesus, que é a providência de tudo. E também fico imaginando também Jesus observando ela com o coração pulsando, porque quando o Espírito Santo toca para doar, o pulsar é diferente. Então Jesus ali observando, ele não se aguentou, porque ele não quer que doamos, que ofertamos com quantidade, mas sim com coração. Então ali ele não aguentou e disse: quem mais doou foi aquela mulher. E que sejamos assim. Eu falo sempre para minha esposa que eu quero ter
o coração daquela viúva no ato de dizimar, de ofertar. Que sejamos puros e que Jesus, Ele quer doar, né? Então, e grandes maravilhas Deus tem feito em minha vida através das ofertas e do dízimo. Brevemente vou contar um testemunho aqui. No início do ano passado, o pastor iniciou a campanha do piso. E ali eu já estava de aviso no serviço, e quando ele pediu para se colocar de pé quem poderia ajudar, eu fiquei na dúvida, levanto ou não levanto? Mas eu levantei. E no final do ano, eu comentei que eu queria comprar uma chácara. E estava nos planos de comprar, estava olhando comprar 20 mil metros. E Deus me abençoou que eu comprei 480 mil metros. Ele me deu 20 vezes a mais. Então, quando aquilo que é de coração, e eu relembrei isso quando na última ceia, o pastor disse que irão ter testemunho aqui da campanha do piso. E eu creio em Deus que eu sou um deles. E creio também que tem muito mais para contar. Então, quando a gente for doar, ofertar, que seja de coração. Amém? Agradeço. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Glória a Jesus, aleluia, maravilha. Aleluia, amém. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa casa. Não tô. Pastora Girlene, ela deve estar vindo, está vindo aí. Queridos irmãos, a gente convidou o pastor Valdir e a pastora Girlene, que são nossos pastores, né? E a gente, como casais jovens, respeitamos muito a história deles dois, porque já são quantos anos de casado, pastor Valdir? 35 anos, né? Então, eles mostram-se sempre ser um casal muito sólido, né? Muito consistente. E a gente tem muito a aprender com o pastor Valdir, com a pastora Girlene, que está chegando aqui. Primeiro, em nome do conjunto de casais jovens, do grupo, pastor Valdir, agradeço tanto ao senhor como à pastora Girlene por terem aceitado o nosso convite. E como que é a mecânica aqui? É muito interessante. A gente vai fazer algumas perguntas, e eles vão ter aí dentro de 5 minutos, mais ou menos em cada pergunta, tendo total liberdade, hora que a pastora Girlene também quiser falar. A pergunta é para os dois, então pode dar o ponto de vista dos dois, tá bom? Primeira pergunta: como nós, homens,
podemos vencer a insegurança e o medo de não conseguirmos trazer o sustento para a nossa família? Primeiramente, paz do Senhor a todos. É com alegria que nós recebemos o convite aqui do Departamento de Casais, para que a gente pudesse estar aqui esse momento, crescendo juntos, aprendendo um com o outro. Louvar a Deus pela vida do Departamento de Família, aqui representado por alguns casais também, que está presente, pastor Feitosa, Valderli, sua esposa, e enfim os demais que estão aqui presentes. E eu quero aqui, de antemão, dizer que nós estamos há 35 anos casados e temos 2 filhos e um genro e 2 netos. Família nossa bem pequena, mas graças a Deus, Deus tem nos honrado com este casamento tão especial que Deus nos fez e unir-se em matrimônio já há 35 anos atrás. Já estamos mais de 37 anos juntos, namoro e casamento. Não pergunta com qual idade, porque senão pode alguém pensar que nós estávamos cometendo algum crime, né? Mas nós ainda não tínhamos conhecido Jesus, tivemos o privilégio de conhecer, daí para cá nós estamos na casa do Senhor. E aqui a pergunta: como vencer a insegurança e o medo de não conseguir trazer o sustento para o lar? Acredito que primeiro princípio, eu acho que o homem é o provedor do lar. Isto é fato que vivemos uma sociedade pós-modernidade, que a mulher tem sido coparticipante da provisão do lar no mundo moderno. E é fato que ela também tem sido provedora no longo dos anos, depois disso tudo. Mas os jovens, os casais que estão aqui, primeiro precisamos entender e conhecer melhor o Deus provedor, porque há mais de aproximadamente 8.000 promessas de Deus para as nossas vidas nas Escrituras. Então, primeiro, conhecer melhor o Deus da provisão. Segundo, confiar nas promessas de Deus, que Deus prometeu cuidar de nós. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor. Até o Senhor Jesus vai falar, quando aos discípulos que estavam solícitos, ou seja, ansiosos, quanto à provisão, ele falou uma palavra que serve para todos nós: não andais ansiosos quanto ao comer, beber e vestir. Aí ele vai comparar sobre os pássaros, sobre a vegetação, que o Senhor as veste muito bem, os lírios do campo, como também Ele alimenta os pássaros que não semeia e nem colhe. Porém, todavia, muito mais Deus cuidará de nós que somos a imagem e a semelhança dEle. Então, é preciso observar que, por simples que seja agora na vida prática, os nossos pais, os nossos avós, quem aqui conheceu, que nunca faltou para eles, por mais que seja uma vida simples, nunca faltou o alimento para os nossos pais. Então, cabe a todos nós entendermos que do modo que Deus cuidou dos nossos avós, cuidou dos nossos pais, Ele também cuidará de nós. Amém, muito bom. Pergunta de número 2: o que fazer diante de conflitos por dívidas e descontrole financeiro? Quando o casal briga por isso e perde o controle. Bom, eu acredito que é preciso, primeiramente,
a vida do casal precisa ser uma vida de propósito. E dentro dessa visão, é preciso que nós entendamos sobre economia doméstica, para que nós possamos desenvolver e entender os papéis dentro do casamento, nesse momento de investimentos financeiros. Eu sou desanimado quando eu chego na casa de alguém que ele só conjuga o verbo na primeira pessoa. Eu comprei, eu fiz, é meu, esse é o meu carro, essa é a minha casa, eu comprei esse imóvel, eu comprei aquilo. Eu já fico desanimado, porque é preciso entender o princípio do casamento, que de um ministério de uma só carne. Quando nos casamos, nós somos dois em um, e aí é preciso ter diálogo, comunicação, compartilhar, haver reciprocidade, confiabilidade, transparência no quesito a não endividarmos. E quando a gente cumpre os papéis que a Bíblia nos ensina, do marido e da mulher dentro do casamento, vai evitar crises financeiras, porque ninguém vai sair sozinho fazendo dívida, porque tem diálogo dentro de casa. E muito menos o egoísmo está dentro de casa. Ou seja, o dinheiro do meu salário é meu. Quando há egoísmo, quando conjugamos o verbo na primeira pessoa, e quando nós não há entendimento e comunicação dentro do lar dos investimentos financeiros, todos nós estaremos fadados ao fracasso. Agora minha esposa pode ter mais ainda alguma orientação, se ela quiser falar, só eu que estou falando, né? Mas aqui é uma só carne, quando eu falo, ela está falando. Deseja falar? Não, vou deixar para trás. E aí, a gente precisa de entender uma coisa, que o desafio que a gente enfrenta de investimentos na vida, a gente precisa de ter este elo de comunicação e saber também o papel, que o marido é o cabeça do lar e a mulher é coadjuntora, ou seja, a adjuntora do marido. Ou seja, não é que o marido é mais, é adjuntos, os dois juntos fazem, realiza, planeja, projeta melhor e não endivida. E agora, por final, coisa prática, para deixar aqui na questão de não endividarmos, é fazer o livro caixa. Eu faço em casa o livro caixa. Eu anoto tudo que a gente compra durante o dia, mês, e fecho todo o mês o meu caixa, o que entrou e o que saiu. Ninguém pode viver assim sem planejamento. É preciso que a gente planeje o quanto ganha para saber o quanto gasta e o quanto poupa. Eu acredito que precisa organização. Muito bom. Pastor Valdir, é muito comum, tanto o homem como a mulher, muitas das vezes não se sentir apoiado emocionalmente nos desafios que enfrenta. Por exemplo, às vezes o marido tem um problema lá na empresa e ele emocionalmente está abalado, ele compartilha com a esposa, mas parece que a esposa não se envolve emocionalmente com ele, e vice-versa. A esposa tem problemas e parece que cada um está levando a vida sem ter o apoio emocional do outro. Como que o cônjuge poderia chegar para abrir o coração de uma forma que não tenha contendas? A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu acredito, eu vou responder aqui agora, que seja a questão do diálogo, né? Nós sentarmos e conversarmos, ter essa liberdade de sentar desde que case e ter essa liberdade de conversar, ter a liberdade de contar os problemas de cada um
e nunca esconder nada um do outro. Ah, eu não vou contar para o meu marido as minhas coisas. Não, você tem que contar sim. É o seu marido, é uma só carne, e tanto um quanto o outro. Os meus problemas são insignificantes, não são. Os seus problemas têm importância para você? Se o seu marido te ama, tem importância para o seu marido também. E se tanto para um quanto para o outro. Então, se você contar para o seu marido desde o começo, ou você contar para a sua esposa desde o início, ela vai se sentir parte dos problemas também. E tanto é que quando o meu marido ele tem algum problema, ele está passando por algum problema, quando ele chega em casa, pelo pisar dele, pelo jeito que ele abre a porta, eu sei se ele está passando por algum problema ou não. Se ele enfrentou algum tipo de problema na rua ou não. Pelo jeito de ele abrir a porta, pelo jeito que ele adentra pela casa. Então isso é o quê? É comunicação, é a convivência. E eu me interesso pelos problemas do meu marido. Às vezes, pelo jeito de nós sermos, cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de ser. Às vezes os maridos acham que nós não interessamos pelo que acontece, né, pela vida de vocês lá fora, mas nós nos interessamos sim, desde que vocês se abrem e nos conte o que está acontecendo, e vice-versa. Eu tenho certeza que vocês também interessam pelo que acontece com a vida da esposa, né? Marido tem dia que vocês chegam em casa, está com a cabeça cheia, e a gente quer contar desde as coisas que aconteceu lá da escola das crianças para vocês, só que você está com outros problemas na mente, com outros problemas na cabeça e não quer ouvir. Mas você vai ter que ter esse interesse de ouvir e participar. Tem que entender esse problema também. Ah, mas isso é coisa de mãe, é coisa de mulher. É sim. Mas você, como pai, como marido, tem que participar desses pequenos problemas também. Faz parte da família. Faz parte da vida do casal. Então, da mesma forma, nós, as mulheres, também nos interessamos pelas coisas que acontecem na vida de vocês. É a parte do diálogo, é só conversar. Conversa, conta pra gente que nós nos interessamos também. Muito bom. Próxima pergunta. A gente sabe que muitos casamentos, quando caem na rotina, geralmente acabam. Vocês têm 35 anos, então é um bom sinal que não caiu na rotina. Como não deixar o casamento cair na rotina? Primeira coisa que eu compartilho convosco, eu fiz questão de notar muitas coisas boas aqui, que a gente conviveu nesses 35 anos. Primeiro é preciso entender que não é nenhuma novidade nós dizermos que tivemos conflitos nesses 35 anos, porque existe a fase do conhecimento dos cônjuges. E agora, como fazer, que é um desafio para nós não deixar o casamento cair na rotina. Acredito que a primeira coisa, a gente precisa manter o canal do diálogo e a comunicação aberto em todos os detalhes da vida íntima. Da vida íntima, como também da vida em todos os aspectos. E agora, no mundo moderno que estamos vivendo, lutar muito com o ativismo. Ninguém vai querer viver um momento de carinho, de amor, se você viver a vida toda numa frenesi, trabalhando dioturnamente, exaustivamente, só trabalho. É preciso equilíbrio. Segunda coisa, para não cair na rotina, você precisa eliminar o WhatsApp quando chega em casa à noite, ou tirar a televisão do quarto. São coisas talvez tão que às vezes não ser tão importante. Outro detalhe, o romantismo não pode acabar. Embora eu entenda que o casamento existe as 4 estações: inverno, verão, outono, primavera. Não será só flores,
Todos nós já estamos casados aqui, sabemos que existem dias que temos de lidar com espinhos no nosso jardim. Tem dia que nós temos que lidar com rosas e flores que perfumam. Mas a gente não pode jamais deixar cair na rotina, evitando palavras que magoam, ser fiel um ao outro, mostrar respeito um ao outro, perdoar quando necessário fizer, diálogo com horas marcadas, interesse e admiração pelo que a sua esposa ou seu esposo apresenta a você. Eu já trabalhei com casais, há 30 anos eu trabalho com casais, aconselhamento de casais. Eu trabalhei com um casal que ela não se sentia amada, porque ela queria que a hora que chegasse na igreja aqui, no término do culto, quando tivesse cercado de muitos dos irmãos, ela abraçasse ela, ele abraçasse ela na frente dos outros. Então, são coisas que nós não podemos, ainda que temos ocupações, ativismo, diante de um trabalho, uma agenda cheia, deixar o casamento sem ser cultivado com carícias, com romantismo. É preciso, como namorado que éramos, nós somos eternos namorados. Beijávamos quando era namorado. Agora, às vezes, passa mês sem beijar. O beijo, ele aquece a relação. A Girlene tem, às vezes, também algumas sair do trivial. Por exemplo, pegar os filhos e levar para a avó, cuidar e festar só os dois, lá no lar, pelo menos uma vez na semana. Criar um momento para vocês, para nós. Isso é muito importante. Às vezes a vida corrida a gente deixa isso por outro momento, e quando a crise vem, aí é mais difícil trabalhar. Então a gente precisa ser mais romântico, mais carinhoso, usar as palavrinhas mágicas. A gente trata tão bem a colega de trabalho e não trata a esposa bem. Ah, mas isso é normal, é tranquilo, a gente está muito tempo junto. Não importa se ficou muito tempo junto ou menos, mas a sua esposa, a sua companheira, o seu companheiro tem que ser bem tratado. Não esquece as datas comemorativas. Não esquecer as datas comemorativas. Não esqueça. Lá em casa não deixe esquecer nenhuma data. Meus aniversários, aniversário de casamento, não deixe esquecer. Aniversário de ninguém lá em casa eu deixo esquecer. Porque para mim são datas especiais. A data de aniversário de casamento lá em casa é uma data que, se esquecer, primeiro que eu não deixo esquecer, né? Eu lembro ela durante o ano inteiro e eu faço com que todos lembrem também. Então, assim, é uma data que ninguém esquece. Eu faço com que todos lembrem dessa data. E antigamente, quando a situação financeira lá em casa não dava, o Valdir chegava lá em casa até com florzinhas, tipo essas florzinhas de plástico de R$1,99. Ele comprava e chegava lá em casa, escrevia um cartãozinho e levava para mim. Eu achava o máximo aquilo. Hoje, se ele chegar lá em casa com uma florzinha daquela, ele vai apanhar, porque hoje ele tem condição de me dar um buquê de flor, né, natural. Se ele chegar com a de plástico, ele não vai dar certo. Mas hoje ele não vai chegar com isso. Ele já chega lá em casa com um buquê normal, um buquê de flor, porque eu amo flores. Então ele já chega com um buquê de flores para mim, porque ele sabe que eu gosto. Então ele não deixa passar. E eu não tenho mais crianças lá em casa. Mas antes, eu sempre fui muito aberta com meus filhos. E o dia que a gente entrava para dentro do quarto para namorar, eu sempre fechei a porta e falava assim: hoje vocês não entram. O que você vai fazer lá dentro? Eu falei: eu vou namorar. Agora eu vou namorar com seu pai. E vocês vão ficar de fora. Não vão entrar, não. Mas eu quero entrar. Não vai.
vai ficar de fora, não vão entrar. E eles não entravam, ficava, o que você vai fazer lá dentro? Eu já te falei, eu vou namorar com seu pai e vocês não vão entrar. E as portas lá de casa, elas nunca tranquei porta lá em casa. Hoje eu tenho que trancar porque eu tenho um marmanjo lá dentro de casa que se eu deixar ele chega e vai chegando e entrando. Mas quando as crianças eram pequenas, elas não eram trancadas. Eu tenho uma sobrinha, ela, por causa da pandemia, hoje ela faz uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala assim que como hoje não pode ficar saindo por causa da pandemia, ela faz o dia, sim, uma vez por semana, acho que é de 15 em 15 dias, ela faz na casa dela o dia, ela faz um jantar, um dia é ela que faz o jantar, outro dia é o esposo dela que faz. Ou ela compra, ela te pede do iFood, alguma coisa assim, sempre ela faz um jantar romântico lá. E põe os filhos dela dentro do quarto, faz a noite do cinema, põe a televisão ligada, põe um filme para as crianças, pipoca, suco, tudo dentro do quarto e põe os meninos lá dentro. E fica na sala, ela mais o esposo dela, faz o jantar romântico, ela mais o esposo, porque não pode sair, e mora longe da família, e ela faz o jantar dela lá, ela mais o esposo dela. Depois ela pega, tira os meninos do quarto e pronto. Ela falou, não posso sair, mas ela tem como ela fazer. Ela falou assim, é a forma que eu arrumei para não cair na rotina. E eu achei aquilo interessante. Falei, se eu tivesse criança pequena, com certeza eu ia dar um jeito de fazer isso. Mas eu achei muito interessante essa parte. Então, assim, uma forma de não deixar cair na rotina. Ah, mas eu não posso sair para jantar, né? Não posso levar minha esposa para jantar. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Não vai deixar cair na rotina. Muito bom, excelente. Agora a gente vai entrar aqui num nível de perguntas mais altas, né? Durante a festança, pastor Valdir, o que é ou não permitido que um casal cristão faça? Diante da festança, eu vou usar esse termo, sexualmente falando. Ah, sim. É porque você usou a palavra festança para festar e eu usei aqui também. O que não permite. A Bíblia diz, do apóstolo São Paulo, que nós não devemos privar um ao outro, senão com um acordo para separar, para dedicar a consagração. Não é você falar, eu vou fazer 30 dias de jejum e oração, e tem uma coisa, 30 dias sem sexo. Eu vou para o monte orar, enquanto Deus não resolver, sexo, estou consagrando. Então, diante da festança é preciso ter equilíbrio. E uma palavra que é bíblica, tudo com entendimento. Tudo tem que ser com entendimento. Alguém disse assim, pastor, mas a minha esposa, ela todo dia está com dor de cabeça. A minha está com uma semana de dor de cabeça, uma enxaqueca. Mas estamos 35 casados. Graças a Deus, nós temos uma boa convivência na vida íntima. Agora é preciso ter acordo, transparência, dividir o coração um para o outro, ser claro, às vezes as pessoas acham que essa área sexual é uma área que as pessoas maligniza o casamento, ou seja, sente contaminado em pecado de ter carícias com a esposa e com o esposo, vice-versa. Eu costumo dizer que uma relação das festanças que existe dentro do casamento começa no café da manhã, tratamento que você faz ao amanhecer, ou seja, as palavras elas são ditas e elas não voltam. Palavras ferem. E não adianta, irmão. Você só vai sacar no banco se tiver saldo.
Se você for lá no banco sacar sem ter depositado dinheiro, não vai sair nem R$1. Então, é estabelecendo o canal de comunicação, de diálogo, conversar. E nunca trazer para o seu lar aventuras, ou seja, para suscitar, ou seja, melhorar, ou colocar, apetitar, dar um apetite na relação. Tem gente que ele traz para dentro do matrimônio filmes pornô para melhorar o libido um do outro, não sabendo que você está trazendo para dentro da sua casa a maldição da infidelidade conjugal por dentro da sua casa. Porque vai ter um dia na vida que nós não estamos bem para isso. Agora, é preciso ter entendimento para ter uma boa relação. Ser uma pessoa que possa usar a criatividade, sem ferir os princípios cristãos delineados segundo as doutrinas da Bíblia. Que nós temos que ter, nós nunca podemos nos privar, o marido e nem o marido privar a esposa. A gente tem que ter um canal aberto para que nós possamos quebrar todo o tradicionalismo, para termos uma conversa franca, aberta e falar: eu gosto assim, eu gosto assim, eu gosto assado, não estou satisfeito assim, não estou satisfeito assim, e ter a maturidade, equilíbrio para discutir isso. Muito bom. É muito comum, muitas das vezes, algumas mulheres se queixarem de insatisfação. Qual que é o conselho que o senhor e a pastora dá para o homem que não se dedica a satisfazer sexualmente a sua esposa? Procurar ajuda terapêutica, os pastores, a pastora. Eu particularmente sei que nós no casamento, principalmente casais jovens, ele sofre muito, sabe, com a ejaculação precoce. Ou seja, a mulher chega ao orgasmo e o marido não ejacula, ou vice-versa. Isso é vice-versa, um ou outro está sacrificando. No caso da ejaculação precoce, ele tem o prazer e ela não tem. O que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Procurar ajuda. Eu tenho algumas orientações. No caso da ejaculação precoce, que eu falo para os homens nos encontros de varões, terapias que devem ser feitas. Tem alguns bloqueios de traumas emocionais vividos da infância que atrapalha a relação e que precisa ser conversada, dialogada. E a primeira pessoa a se abrir não é com a amiga que você acha que é a melhor amiga. Não. E isso pode ocasionar problemas. E isso é melhor você compartilhar, como a Bíblia diz, com as mulheres mais velhas, ou seja, com a pastora, ou com o pastor e a pastora. Depois, se nós não tivermos um conselho para você, à altura, eu vou te orientar ajuda médica, medicação, terapias. Mas ninguém no século 21 pode viver sem realizar a sua esposa, ou vice-versa. Porque nós estamos com uma ciência evoluidíssima. Não sofra isso no casamento. Não deixa perder o tempo, passar o tempo e viver sofrendo aí. Compartilhe amanhã ou hoje ainda. Ótimo. Como deve agir, pastor Valdir e pastora Girlene,
o homem ou a mulher, casados, né? Quando a família de um se intromete na vida conjugal dos dois. Por exemplo, a família do rapaz se intromete na vida conjugal. O que deve fazer? A Bíblia mesmo nos diz, né? Deixai pai e mãe. E esse deixar aqui, ele não é só sair de casa, deixar geográfico e deixar psicológico, o psicológico também, o emocional também. Quando a Bíblia nos diz isso, que é para deixar pai e mãe, não é para você viver de muleta todos os dias na casa do seu pai. É para você, a partir do momento que você casou, você sair e não viver mais dependente deles. Você, por mais que isso doa, por mais que isso a gente sofra, a gente tem que sair. A gente tem que deixar. Quando a Andressa, ela casou, eu falei para ela, falei assim, olha, eu senti muito, mas eu falei assim, olha, quando você, a partir de hoje, você está se casando, eu quero que você more uma distância, que não fique nem perto de mim, nem da sua sogra. Porque eu não quero que, quando acontecer alguma discussão entre você e o Marcos, você venha correndo para mim. Porque eu sou sua mãe, eu vou tomar partido. Eu vou querer, nesse momento, ficar do seu lado. Querendo ou não, eu sou sua mãe, eu vou puxar para o seu lado. E eu não posso fazer isso. E no momento que tiver um problema seu lá entre você e o Marcos, eu não estava lá junto no momento. Então eu não quero participar. Tente resolver você e ele. Eu não quero participar. E falei, se você não conseguir resolver, o dia que você vai vir na minha casa, as portas da minha casa estarão abertas. Para o dia que você não conseguir resolver, que ele soltar a mão na tua orelha lá, você pode vir parar dentro da minha casa. Do contrário, você vai resolver lá, você e ele. E isso, até hoje, ela já está o quê? A gente vai fazer 12 anos de casada. Tem problema os dois? Deve ter. Deve ter. Eu não tento, por mais que o coração de mãe queira envolver, né, eu não me envolvo, eu tento não me envolver. E isso, eu tenho certeza que tem dia que ela fica 2 dias querendo me contar os problemas dela, querendo correr lá para minha casa para poder, mas eu não vou. E essa parte é o que muitas das vezes acontece. Porque nós, os pais, nós, os filhos, nós queremos contar os nossos problemas para os nossos pais, porque nós sabemos, por mais que nós estamos errados, que nós teremos o apoio. E nesse momento a Bíblia mesmo nos diz, nós devemos deixar. É para deixar, é para deixar pai e mãe e seguir o nosso caminho. Do jeitinho que nós queremos, quem casa, quer casa, nós queremos ser o nosso espaço, então nós devemos também arcar com as consequências daquilo que nós vamos ter, nós vamos fazer. Nós não devemos levar os nossos problemas para os nossos pais. E nós, como os pais, nós não devemos entrar na vida dos nossos filhos. A Bíblia nos diz isso, nós devemos, como parte bíblica, como pais, não entrarmos. É fato que, uma ressalva, você vai falar, pastor, mas eu não tive condição de mudar da minha casa, porque eu não me casei e não tinha casa própria. E eu acredito que isso é entendimento. Por um período, tudo bem, mas vai chegar um tempo que os dois trabalham, alugam uma casa e... Amém? E eu acho que a minha esposa agora acertou, como sempre ela acerta, e não cabe a mim mais falar. Amém. Acertou, né? Em caso de adultério, o esposo ou a esposa deve confessar para o cônjuge? É uma pergunta que a gente convive com ela esporadicamente, dentro da conjuntura, nós como pastores e conselheiros. É fato que quando a gente peca contra Deus, a gente peca contra a igreja e a gente peca contra o corpo, que é o ministério de uma só carne. Evidentemente que deve
A Bíblia diz que confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Evidentemente que deve confessar para Deus, compartilhar com sua liderança espiritual e compartilhar com o seu cônjuge. Agora com uma ressalva. Com uma ressalva. No tempo que achar melhor, no tempo em que ter um momento propício com a ajuda pastoral. Porque se você chegar e contar para sua esposa de uma vez por todas, talvez o casamento acabe, assim, entre aspas. Vai demorar você conquistar a confiança um do outro de volta. Mas a Bíblia nos dá conselho de que nós devemos vencer a dureza do coração e perdoar. Então, porque se a esposa ou o esposo não compartilha um com o outro, e amanhã fica sabendo por terceiros, acabou o casamento. Então a infidelidade, tem que lutar para não ter a infidelidade. Mas se porventura ocorrer, eu já partilhei com o casal, já ajudei, preparei o ambiente, conversei com uma das partes ferida, e após um diálogo, eu falei: eu quero agora conversar com vocês dois. E ela vai te pedir perdão, ou ele vai te pedir perdão. E Deus deu vitória. Mas a Bíblia diz que não erreis, não pequeis. Se porventura pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus. É Jesus que vai entrar com misericórdia para o seu casamento não acabar. Mas o certo, biblicamente, para receber a cura, é compartilhar. Já teve caso que eu achei por bem não compartilhar, devido à circunstância. Nada melhor nós, pastores, para saber o momento de tratar certas situações. Eu vou citar uma situação. A irmã errou, e o marido não era crente. Não era crente. Se eu fosse lá chamar aquele homem não crente para mim conversar com ele, você faria? Você acha que resolveria, sairia, daria certo ou daria errado? Mas no seu tempo eu falei para aquela irmã assim, ó, no tempo hábil que você se sentir propício para compartilhar com ele, vai ficar a seu cargo, mas você vai falar para o seu marido, se amanhã ele souber que eu aconselhei no tempo hábil, no tempo que fosse propício, o ambiente, eu compartilhasse com você. Porque se vazou lá, e o pastor, a mulher sem sabedoria, ou o homem, foi assim, ele vem parar aqui, dá um tiro na minha cabeça. Pastor é conivente. Então a verdade liberta, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto? Contar, confessar, compartilhar. Amém. É viável o homem ou a mulher casada, ou casado, ter amizade próxima com uma pessoa do sexo oposto? Por exemplo, o camarada tem uma amiga muito próxima, ou a mulher tem um amigo muito próximo, de ficar conversando no WhatsApp e tudo mais, toda hora. Boa pergunta, né, irmãos? Século 21, pós-modernidade, muito aberto, as comunicações bem abertas hoje, amizade no trabalho, amizade na escola, amizade na faculdade.
eu acredito que a amizade com o sexo oposto, com os seus limites. Próximo, mas assim, com certas limitações. Não é aquele amigo que igual você conta para o homem, que é seu amigo. Você vai contar para tem uma amiga que você compartilha seu sentimento? Eu acho que tem que ser com muito cuidado isso. Porque tem muito que diz ser radical. Não, pronto, acabou. Fechou a questão, amizade, um sexo oposto, jamais. Eu acho que não é uma amizade tão profunda, mas um respeito para com aquela pessoa do sexo oposto, com os seus limites. Eu não sou radical, porque por mais que seja, eu não quero que a minha mulher seja íntima de um homem aí que não é eu. Mas eu também não vou ficar aqui também cobrando dela que tem um diálogo com o irmão da igreja. Compartilha com o irmão da igreja. Depende. Essa amizade depende, tem seus limites. Agora, se você não tem esses limites, é melhor que não tenha então amizade com o sexo oposto. Quer falar alguma coisa, pastora Girlene? Girlene é radical. Não, perfeito. Eu já sou mais radical mesmo, viu, né? Eu acho que a questão de amizade, a pergunta aí é amizade, como que é a mesma pergunta? Por exemplo, de conversar na igreja, às vezes, eu não vejo problema, Elisana, por exemplo, conversar com algum outro rapaz aqui. Mas eu digo de falar todo dia no WhatsApp, todo dia dar bom dia. Aí não, Você é meu amigo. Até aí, a nossa amizade vai. Passou daí, ela não existe mais. Então, para mim, a amizade que eu vou ter com o sexo oposto é com meu marido. Pronto. E só. Fechado. Fechou. Agora o Amaral, ele foi mais incisivo na pergunta. Ele falou conversar todo dia no WhatsApp. Aí eu também sou radical. Agora, quando necessário fizer ter uma amizade cristã, eu, por exemplo, 35 anos de casado, quando eu casei, irmão, com ela, eu morria de ciúme dela, até da sombra. Eu já falei isso para a igreja, para os irmãos da igreja. Eu era casadinho de novo, até debaixo da cama eu procurava se tinha gente. Eu era doente. Até o dia que eu li o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu coloquei no coração, Deus é que vai dar força para minha esposa vencer o pecado. E eu nunca mais vou ferir ela mais. Pedi perdão para ela. E aí eu deixei ela tirar a carteira de motorista, comprou carro, anda para lá, fez faculdade, mas eu não deixava nem estudar. Jesus me libertou. Amém, glória a Deus. A gente está caminhando para o final. É certo o homem ou a mulher ter senhas no seu celular que o esposo ou a esposa não tenha conhecimento? Exemplo, ter senha hoje é muito comum, porque se perder o celular pode ser que vaze alguns dados, por exemplo, né, de conta e tudo mais. Mas, por exemplo, eu tenho senha, a Elisana sabe a senha do meu celular, como eu sei, a dela inclusive é a mesma. O que vocês dizem? Não é certo? Não é certo. Se somos uma carne, só uma carne, como assim eu vou ter senha que o Valdir não sabe? Ele não sabe a senha do meu celular, porque ele, às vezes até a dele ele esquece. Mas eu sei a dele. Mas se ele quiser a senha do meu celular, ele sabe também, porque é uma senha que todos nós usamos para várias outras coisas. Mas ele não usa a minha, porque ele fala que o iPhone ele não sabe usar nem o dele direito, quanto mais um iPhone.
Mas a senha do meu celular é uma que nós usamos para todas as outras coisas. Então é uma senha muito conhecida. Então ela é usada para todas. E a dele, foi eu que coloquei a senha no celular dele. Então eu sei qual é a senha também. Então eu acredito que essa questão de senha, ela tem que existir, sim, mas não que fique escondida um do outro, que tem que ser compartilhado. É uma senha, quando um ou outro não sabe a senha do cônjuge, é porque é sem confiança um do outro, né? Sem confiança, não confia. E o dia que o respeito do casal, a confiança acabar, o casamento está por um fio para acabar de ser destruído. Eu não acredito que isso, temos que ter transparência. Muito bom. Pastor Valdir, pastora Girlene, na opinião de vocês, apesar do tempo corrido, da correria do dia a dia, qual que é a frequência que um casal deve se dedicar? Eu digo esta palavra porque eu penso que é dedicação. Se dedicar para ter intimidade sexual, para que o casamento não adoeça, mesmo com a correria do trabalho, o cansaço. Sim. A intimidade do casal é com entendimento. Por exemplo, a gente conhece, quando a gente passa a conhecer o cônjuge, a gente precisa com entendimento bíblico, como Paulo disse, com entendimento, dialogar. Se não está tendo relação com frequência, é possível de então ajuda médica. Agora, se você for privar, é aquilo que eu disse que Paulo falou aos Coríntios, com consentimento para a santificação, ou separar a consagração. Mas é preciso que o casal não prive a mulher, e o marido não prive o marido. O marido cristão tem o poder sobre o corpo da mulher, e a mulher sobre o corpo do marido. Então ambas as partes têm que dialogar, porque senão o casamento tem 3 áreas que são vitais para destruir um casamento: a falta da sexualidade dentro de um casal jovem ou qualquer um tipo de casal, ela pode destruir um casamento. As economias, as finanças destroem um casamento. Falta de equilíbrio financeiro. Eu conheci irmão que não dá R$1 para a mulher fazer a unha, e depois à noite quer manter relação sexual com ela. Ela acha que é supérfluo ir no salão de beleza, e acha que isso é supérfluo, não pode gastar dinheiro com isso, mas isso é investimento. Se a minha mulher tem dinheiro e condição para fazer uma lipo, e ela quer fazer, eu apoio ela. Que vai ficar bom é para mim, ué. Ela vai voltar, dar uma reformadinha, renovar, né? Ajudar. Ah, não, eu só invisto naquilo que é prioridade. Então, aí a pergunta é: qual a frequência na intimidade do casal que deve ter, da sexualidade, na semana? 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Depende do entendimento, da saúde física um do outro. E se tiver tendo problema de jovens casais que são vocês, de ter um período prolongado sem relação, precisa urgentemente procurar uma ajuda médica. Quando a gente casa, a gente acha assim, né? Nossa, vou casar porque o negócio vai ser vai ser todo dia o negócio. Vai ser de manhã, de tarde, de noite. Vai ser, né? Principalmente o homem que pensa desse jeito, né? Nossa, o negócio vai ser absurdo. E pode ser. Se você tiver disponível, tiver disponibilidade, amém.
Que maravilha! Principalmente depois que nascem as crianças, né, Amaral? Vai ser uma bênção. A criança vai deixar muito. A mulher vai estar muito disponível. Ele vai acordar de madrugada. A mulher não vai estar afim. Ela está afim de acertar a mão da tua orelha. Com certeza. Né? Mas se ela estiver disponível, estiver ajudando, você está ajudando a digníssima? Eu lavei os 2 banheiros hoje lá em casa com a Esperança. Foi? De verdade, abrindo meu coração. Eu estou fazendo coisa que eu nunca tinha feito para ver se tem que fazer mesmo. Fica claro mais que descansado. tem, né? Mas é assim mesmo, graças a Deus, porque teve o Theo agora, né? Então, assim, é uma bênção. Porque depois que casa, os filhos vêm, o negócio muda mais um pouquinho, né? Aquele negócio que era bom antes, fica melhor ainda depois dos filhos. Depois que eles casam ainda, fica melhor ainda, né, meu bem? Depois que os filhos casam, é que o negócio fica melhor. Né? Então, isso assim, depende muito de cada um. Se estiver disponível para estar 2, 3 vezes no dia, beleza. Uma vez por semana, uma vez no mês. Mas pelo menos uma vez na semana vocês indicam, né? Claro. Prescreve, né? Prescreve, né? Muito bom. Olha, a última pergunta e a gente conclui. Depois, inclusive, eu quero passar para o pastor Valdir. Mas, resumidamente, pastor Valdir, depois a pastora Gilene. Qual que é, pastor Valdir, o papel do homem de verdade, do homem de Deus, para que ele tenha um casamento exitoso e vá até a morte? Primeiro, comprometimento, compromisso da aliança feita. Segundo, respeito da pessoa amada. A base de tudo é o amor, que você leu aqui de Coríntios 13. Mas para ter um casamento duradouro, é preciso manter o canal do respeito das duas partes. O dia que o respeito acabar, o casamento está falido. Respeito, proteção, proteger um ao outro. Como que se protege um ao outro? Respondendo essa pergunta que foi feita agora. Os cônjuges não defraudando um ao outro, ou seja, deixando a brecha aberta. Por mais que, como a irmã disse aqui, cuidou dos meninos, o menino está chorando, tá dando, né, pulo para riba, correndo para lá, chorando para cá. Por mais que está acontecendo isso, mas você precisa de ser esposa para fechar a brecha do casamento. Ah, mas não tem prazer? Tem, quero ver. Se começar cedo falando, ei, hoje Jesus vai voltar. Cedo, deixa um bilhetinho lá no espelho, né? Deixa lá um papelzinho escrito, você é a melhor mulher do mundo. A hora que vai para o serviço, usa o WhatsApp para fala, olha, é o seguinte, eu estava aqui, eu fui almoçar aqui no restaurante, eu vi uma coxa de frango aqui. Estou descontraindo vocês, gente, porque vocês acham que eu sou muito sério e eu tenho que pôr vocês para sorrir um pouquinho. Romântico, hein, man? Não, mas é o seguinte, você suscita diálogo durante o dia, suscita diálogo da relação. Eu, por exemplo, eu tenho meus diálogos aí, que ela sabe como que funciona o negócio. Não é coxa de frango. Não é coxa de frango. Vou ficar tranquilo. E durante o dia eu mando mensagem. Aí o clima vai começar cedo. Então isso ajuda a manter o casamento duradouro. Respeito, amor, amar a família um do outro, respeitar a família um do outro, não usar palavras pejorativas
que produza feridas. Isso é prejudicial ao casamento. Irmão, a Girlene já lembrou de coisa de 20 anos atrás. Mulher, ela guarda o negócio para 1900 e bolinhas, a posteridade. Então é o seguinte, é preciso ter cuidado nas palavras. Palavras ferem. Então, conselho que eu tenho para nós termos um casamento duradouro: cultivar a comunicação, respeito, amor, proteger o cônjuge, certo? E amar a família um do outro. Pastor, mas você está desfazendo de tudo que você falou lá que tem que deixar. Eu falei, deixar geograficamente, emocionalmente, mas não é abandonar os pais, não. Não é abandonar os pais, não. O Zelinho tem que ser cuidado. Deu a filha para nós, deu o filho para você. Para você aí, está com o filho aí que deu. Você tem que ser grato. Mas tudo tem seus limites. Na realidade, são essas palavras aí que o Valdir disse, principalmente para nós as mulheres, o respeito. Porque a Bíblia mesmo nos diz que nós devemos, vós mulheres, respeitai o vosso marido. A Bíblia não diz para nós as mulheres amar os maridos, mas diz para respeitar, honrar os maridos. Porque para nós o amar, esse já é da nossa natureza, amarmos. Mas para nós respeitarmos o marido, ele já é mais difícil. Para a gente jogar por terra tudo aquilo que viemos fazendo durante todo o tempo, é daqui para ali. A gente desfaz tudo aquilo. E nós, as mulheres, eu falo que ao mesmo tempo nós levamos o casamento, 70% da responsabilidade do casamento, ela é nossa, das mulheres. Porque eu acredito que nós temos muita responsabilidade no casamento. Porque se nós, desses 70% aí, se nós deixarmos de cumprir, a gente desfaz todo ele. E o respeitar o nosso marido é uma responsabilidade muito grande. E isso inclui também essa questão sobre o denegrir a imagem do marido. Porque se deixarmos para nós as mulheres, a tendência nossa é falarmos mal do marido que nós temos. E nós não devemos fazer isso. Hoje eu chego na casa da minha sogra, só um exemplo. Eu sou a melhor nora que a minha sogra tem. Por que eu sou a melhor nora que ela tem? Porque o meu marido não chega na casa da mãe dele falando mal de mim. Todas as vezes que ele chega lá na casa da mãe dele, ele só tem palavras de louvor para mim. E isso, porque eu sou uma boa esposa? Não, é porque eu tenho um bom marido. E chegando na casa da minha sogra, eu chego lá, minha sogra falta adivinhar o que eu quero. Porque o meu marido fez isso por mim. Ele não chega na casa da mãe dele reclamando de mim, que eu deixei ele passar fome, que eu deixei ele sem roupa. Ele não chega lá fazendo esse tipo de coisa. Mesmo que eu tenha deixado. Ele nunca chegou lá na casa da minha sogra para falar mal de mim. Então, por isso, na casa da minha sogra, eu sou a melhor nora. Então, isso é o quê? É respeito. Então, eu tento retribuir da mesma forma. Eu tento respeitar ele, amando ele todos os dias, né? Te amo, tá bom? Beijo. Resumindo, traga Deus para o casamento. Para ter o casamento duradouro, crie um ambiente que Deus está. Culto doméstico, se você tem condição de fazer, pão diário, ler junto. Traga, orar juntos. Orar juntos. Eu tive uma experiência aqui, vou terminar agora. Um casal veio aqui de uma outra igreja. Primeiro veio a mulher. Segura essa para você. Veio a mulher,
falou: pastor, minha pastora, meu pastor já me aconselhou, já desisti do casamento, eu vim agora aqui, eu quero separar, e pá. Peguei e falei para ela assim: irmã, você já orou para separar do casamento? Não, nunca orei não. Se posso separar? Não, nunca orei não. Então eu vou fazer uma campanha com vocês. Você vai chegar lá, chamar seu marido. Você está querendo que ele saia de casa hoje, né? É. Então hoje você vai chamar ele para vocês orar 21 dias juntos. O dia que vocês terminar a oração de 21 dias juntos, até fiz um modelo que eles deviam orar. Fica um do lado da cama, o outro de cá, pega dois nas duas mãos, um do outro, e ora 21 dias. Deus, muda nosso casamento, entra no nosso casamento, nós estamos decididos de separar. E eu falei: nesses 21 dias terminou, se você não quiser o casamento mais, você separa, vai lá para o divórcio. Quando deu 2 semanas, sabe o que aconteceu? Ela veio aqui com o marido queria conhecer eu. Aí eu falei: esse aqui é o pastor Valdir, ele queria te conhecer, porque você foi o canal de bênção para minha mulher dar uma oportunidade para o meu casamento. E nós dois estamos voltados, amando, apaixonados. E 21 dias não terminou a campanha. Quando terminou 21 dias, eu falei: quero que os dois aqui, nós terminar aqui na igreja. E para a glória de Deus, o casamento foi restituído. Então, chama Jesus para o seu casamento. Cria um ambiente espiritual. Aleluia. Quem gostou, aplauda aí, gente. Foi uma benção. Muito bom mesmo. As perguntas, as respostas, sem dúvidas. É a mesma coisa de cada um vir aqui e receber um conselho deles, né? Então a gente teve essa ideia. Vai ser conselhos pastorais. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta que talvez eu não consegui pensar aqui e fazer, pode ficar à vontade. Eu quero ir chamando a equipe de louvor para a gente já encerrar. Uma outra pergunta: todo mundo recebeu o chocolate com o número aí para concorrer à pizza? Todo mundo recebeu? Ótimo. Então eu vou fazer aqui o sorteio enquanto a equipe de louvor vai se preparando. Eu estou usando aqui um aplicativo bacana. De 1 a 40, eu coloquei de 1 a 40. Vamos ver aqui o número que vai bater aqui agora. Número 11. Olha só a Vanessa. Vanessa ganhou uma pizza da pizzaria Gijo. Parabéns, Vanessa. Parabéns. É só ligar lá, pedir para fazer. 15 minutos você consegue retirar. Eles vão te indicar todos os sabores que tem disponível. Amém? Antes do louvor, eu quero passar para o pastor Valdir. Se o senhor puder fazer uma oração pelos casais e fazer aí as suas palavras, pode ficar à vontade. Queridos, eu quero justificar que eu vou ter que sair, que eu tenho um outro compromisso ainda hoje. E a Girlene está recuperando. Sei que ela saiu antes aqui. Ela não está condição de ouvir barulho estridente, que ela está vencendo uma enxaqueca, uma crise de enxaqueca que está acabando agora, e ela sofreu demais essa semana. Eu fiquei muita dó dela, para falar a verdade. Sofreu demais, dor cessante, remédio não. Estamos orando, e eu quero orar com você, pedir a Deus que dê a graça para você corresponder ao seu cônjuge da maneira que Deus agrada, e que tudo aquilo que porventura tem sido uma crise no seu casamento, coloque hoje nas mãos de Jesus, que eu quero orar por você. Pai querido, temos ministrado aqui nesta noite conselhos para uma vida de um casal que venha vencer os desafios da vida e que tenha um casamento duradouro. E quero te pedir, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada casal, que aquilo que um cônjuge não consegue corresponder, o teu Espírito Santo dê-lhe sabedoria, graça, para que ele possa ter força para mudar. Em nome de Jesus, eu ministro unidade de propósito, respeito, amor, graça abundante, prosperidade neste casamento,
alegria abundante desse casal, desta família, e que o Senhor venha tirar todo o embaraço que porventura exista neste casamento. No nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém e amém. Casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, e seja vontade pra ficar e nunca mais fastio. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Abraça sua esposa e seu esposo. Vamos profetizar bênção sobre as nossas casas, bênção sobre os nossos lares, os nossos filhos. Que o nosso lugar, que a nossa casa seja um lugar de harmonia, onde nós possamos chegar e encontrar conchego no nosso cônjuge e principalmente em Deus. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, e seja vontade pra ficar e nunca mais fastio. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, glória a Deus.